O Beijoqueiro talvez pareça, pelo menos, um documentário mais tradicional, né? Afinal, tem um personagem real, né? Uma pessoa que de fato existia dessa maneira, ainda que absurda, nas ruas, né? Na realidade e tal. Mas mesmo os outros filmes que eu fiz, eu considerava eles espécie de documentários sobre uma sensação que eu tinha. Eu comecei a fazer vídeo um pouco tarde. O primeiro vídeo que eu dirigi foi justamente o Beijoqueiro, né? Esse vídeo que vocês estão mostrando. E foi em 92, quando eu já tinha 28 anos. Antes dos anos 80 mesmo, né? Eu tinha uma revista aqui em São Paulo. Uma revista de cultura, chamava Caos, que durou de 87 a 89. No final, a revista acabou junto com o Plano Collor, né? Que foi uma loucura, que confiscou dinheiro do país todo. E eu fui convidado, nesse mesmo momento, a participar de um documentário como produtor, um documentário na Amazônia. E fiz o documentário como produtor, depois fiz mais um, gostei daquilo e tal, e em 92 dirigi o primeiro filme, que foi O Beijoqueiro, que é um filme engraçado, porque foi feito numa época em que praticamente inexistiam documentários no Brasil. O cinema, de modo geral, estava totalmente sufocado, assim, financeiramente, né? E logo ninguém conseguia produzir nada. E é um filme que sempre caminhou num limbo entre o que se chamava na época de videoarte e que se chama hoje, na época também, de documentário, né? Na verdade, meus filmes todos trafegam por esse caminho, que é fronteiriço da videoarte com o documentário. Eu mesmo não faço muita distinção. No caso do Beijoqueiro, especificamente, a história foi a seguinte: eu tinha produzido alguns documentários que foram exibidos em televisões europeias, dirigidos por um mesmo diretor, o Henrique Goldman. E eu sempre me interessei por esse personagem esquisito e tal, mas tinha uma atração distante, assim. Era um personagem muito famoso na época, né? Todo mundo sabia quem era o Beijoqueiro. Todo mundo esperava, às vezes, ele aparecer nos lugares mais improváveis, né? E o gancho, como a gente chamava em jornalismo, o gancho para isso, era o fato de que o Brasil ia ser a sede da Eco 92. E era a maior reunião até então na história do mundo, a maior reunião de chefes de Estado num único lugar. Eu achei que era um momento interessante para o Beijoqueiro. E não eram só chefes de Estado, eram celebridades, o Sting, o Raoni, o Jacques Cousteau, celebridades da época, né? E aí eu propus, eles toparam, mas quando eu comecei a fazer o filme e me aproximei do Beijoqueiro, eu fiquei muito mais interessada. Eu achei que ele era uma espécie de alegoria para o Brasil daquela época, sobretudo a sentença do Beijoqueiro, a razão pela qual ele foi considerado inimputável, quer dizer, ele era detido, mas não podia ser preso, é porque ele tinha um problema mental, e que naquela época o juiz descreveu como psicose maníaco-depressiva com desejo de notoriedade. E eu achei que traduzia uma coisa muito brasileira, assim. E o gesto dele, esse beijo, que era ao mesmo tempo carinhoso e criminoso, ele foi preso mais de 80 vezes por causa do beijo dele. Esse gesto de carinho, de afeto misturado com violência, é muito a cara do Brasil, né? Você vai falar, o Brasil é um país afetuoso, quente, hospitaleiro ou violento, criminoso? É os dois, né? E essa mistura paradoxal, difícil de descrever, ela define, né, um aspecto brasileiro, né? E o Beijoqueiro é uma espécie de alegoria disso, apesar dele ser português de Portugal, como a própria Carmen Miranda, aliás, que foi outra alegoria brasileira, né? Então achei muito interessante a figura dele. Falei, não, abandono essa história da matériazinha de 7 minutos e vou aproveitar a própria Eco 92 para fazer um filme maior. E acabou virando o filme que virou. Durante as filmagens do documentário, eu morei com o Beijoqueiro, porque ele ia ser preso. A polícia já tinha dito que eles iam prender ele preventivamente para ele não causar problema durante a Eco 92, né? O esquema de segurança era um absurdo. Assim. O George Bush, pai, presidente dos Estados Unidos, estava hospedado no Sheraton. Tinha uma fragata da Marinha ancorada na praia, em canhões e tudo. E o Rio Centro foi declarado um território internacional, não era mais a legislação brasileira que contava. Então, a polícia mesmo tinha que falar com a Interpol. Foi uma coisa muito louca, assim. Foi muito intenso tudo. A gente entrou escondido. Ele beijou várias pessoas, mas na hora de beijar o George Bush, ele foi detido, preso. E aí a gente foi, e aí a segurança também deteve a gente, entregou a gente para a polícia do Rio, e eles estavam levando quando apareceu o Romeu Tuma, filho, né, que era o diretor da Interpol na época. E aí a gente explicou tal, acabou em pizza.
pelo fato da gente ter sido durante muito tempo calado pela ditadura, né, havia uma vontade de se expressar assim, que às vezes passava até dos limites, né? Assim, né, às vezes era meio ridículo, mas também não havia um medo do ridículo menor do que eu tenho hoje. Mas talvez isso seja relativo à juventude mesmo, à minha idade na época, e não à época em si. A ideia do canibalismo, né, da antropofagia modernista, né, o beijoqueiro é uma espécie de antropófago modernista, mas também selvagem de alguma maneira. Porque o beijo dele é um beijo de admiração, como os próprios antropófagos. O antropófago só come aquele que ele admira e transforma numa outra coisa, né? O beijoqueiro também só beijava aquele que ele admirava. Então, essa é uma diferença. Eu fiquei pensando agora, o beijoqueiro dificilmente seria realizável hoje em dia. Tanto a obra dele quanto a minha obra sobre ele, né?